vídeo sobre potência complexa e fator de potência em cima desse exercício aqui do livro do Johnson, tá? O 1227. Ele fala o seguinte, ó, calcule o fator de potência visto pelos terminais da fonte e a reatância necessária a ser conectada em paralelo com a fonte para mudar o fator de potência para unidade. Quer dizer, um fator de potência que na prática não existe, mas né, a gente vai exercitar aqui um determinado conteúdo. Então tá, ele quer saber o seguinte, ó, quando ele fala para calcular o fator de potência visto pela fonte, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que saber qual é a corrente I que está saindo da fonte e mediante a relação de ângulos ou de fases entre a tensão da fonte e a própria corrente I, eu tenho esse fator de potência, quer dizer, a defasagem vai me dar o fator de potência. Quando ele pede para eu conectar uma reatância em paralelo com a fonte, eu tenho que fazer isso aqui, e ele pede para corrigir para a unidade, ou seja, isso tem um significado bem importante. Então, vamos começar por partes aqui, mas já vamos fazer um arranjo nisso aqui, que é colocar tudo em formato fasorial, e eu vou começar pela fonte. Então, como é que a gente vai colocar isso aqui em formato fasorial, né? Ou seja, escrever na forma de um número complexo, utilizando a forma polar. Então, a primeira coisa é sair do valor de pico, que é esse 10, e colocar como valor eficaz. Então, nós vamos pegar e vamos dividir por raiz de 2. Isso aqui é a mesma coisa, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Deixa eu até colocar aqui. A gente vai ter que racionalizar. Isso aqui vai ficar assim, né? 10 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Isso aqui vai dar 5 raiz de 2. Volt eficaz, certo? Então, nós temos isso aqui. 5 raiz de 2 é o valor da fonte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de uma forma que normalmente eu não faço, e eu vou aproximar isso aqui tudo para a segunda casa decimal, ok? 2 casas decimais. Quando eu faço isso, ó, isso aqui vai ficar aproximadamente 7,07 volts, ok? Já sabendo que é valor eficaz. Uma outra coisa que é muito importante, dada nessa fonte, é essa grandeza aqui. O que é que representa o 8? O 8 é a frequência angular, ou seja, 8 radianos por segundo. Significa que esses fasores, tensão e corrente, eles vão girar no sentido anti-horário com essa velocidade de 8 radianos por segundo. Isso aqui é muito importante porque é muito importante porque todas as reatâncias que eu for calcular, eu vou calcular com base nesses 8 radianos por segundo, vocês vão ver logo no próximo quadro, tá? Um outro dado importante que eu vou colocar aqui é que, somados a esse 8T, eu não tenho nada, ou seja, é como se fosse mais 0 grau. Isso me importa porque, então, essa tensão da fonte, eu vou colocar assim, tá? VG, que é a tensão da fonte, ela vai ser dada pelo seu valor eficaz, 7,07, com 0 grau de fase inicial. Por quê? Porque não tem nada somado a 8T, tá bom? Então, a fonte eu vou usar nesse formato aqui. Só que além da fonte, a gente tem essas outras reatâncias aqui, ó. Então, eu tenho 2 indutores de valor meio Henry e eu tenho um capacitor de valor 1,32. E o que é que isso me importa? Né? Isso me importa a seguinte coisa. Reatância capacitiva, ela é dada por 1 sobre ômega C. Pessoal, lembrando que esse ômega aqui seria 2πf. Esse F em hertz, certo? Só que no caso desse problema em particular, o ômega já foi dado, lembra? O ômega é 8 radianos por segundo. Então, vamos lá. O capacitor ele vai ficar assim, ó. 1 sobre 8, que multiplica 1 sobre 32, certo? Isso aqui vai dar 4. Então, no lugar do capacitor, eu vou botar menos J4, ok? Vai ser esse valor aqui no lugar do capacitor. Já no caso dos indutores, então, o XL, ele é dado por ômega L, ou 2πfL. Os dois indutores trazem o mesmo valor, que é de meio Henry, portanto, isso aqui vai ficar 4. E eu vou representar lá, que é JXL, eu vou representar como sendo J4, ok? Então, voltar aqui só para dizer, no lugar desse cara vai aparecer um J4, no lugar desse cara um J4, e no lugar desse cara um menos J4, ok? Basicamente, são essas as mudanças que nós vamos fazer no circuito, ok? Então, vamos lá.
Bom, o circuito transformado, da forma que eu expliquei, ele vai ficar um circuito assim. E como a nossa atenção está no cálculo da corrente que vai sair da fonte, que é esse I aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu não vou distribuir correntes, nem nada disso, porque não precisa, né? Não temos outra fonte e tal. O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver e procurar o circuito que é equivalente a esse. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma série entre esses três elementos. E na hora que eu fizer essa série, o que é que vai acontecer, né? Então, vamos lá, eu tenho a fonte aqui, eu não vou colocar o valor porque a gente tem que redesenhar. Opa, aqui eu tenho uma indutância, certo? Aqui eu tenho uma resistência, essa indutância aqui é de J4, essa resistência aqui é de 12. Reparem que nessa associação eu tenho mais J4 menos J4, ou seja, J4 menos J4 cai para zero, e eu fico com um 4 aqui, tá? Agora qual vai ser o próximo passo? Bom, o próximo passo é fazer esse paralelo aqui, ó, de 12 com 4. Só que o paralelo de 12 com 4, a gente sabe que é 48 sobre 16, isso aqui vai dar 3. Ou seja, redesenhando esse circuito, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a fonte, eu vou ter aqui o indutor, eu vou ter um resistor, então resistor no valor de 3, indutor no valor de J4, a fonte aqui no 707 fase 0, lembra disso? E o que eu estou disposto a calcular é a corrente I. Ora, eu acho que fica fácil ver que I vai ser igual a 7,07 com fase 0, dividido por 3 mais J4. Eu acho que fica fácil ver isso, né? Eu tenho uma série, portanto, corrente tem que ser, né? Tem que assumir esse valor. Beleza. Até aí, eu acredito que esteja tranquilo. Eu vou colocar essa reatância 3, ou melhor, essa impedância 3 mais J4 no formato polar, e a gente já sabe, né, que esse número 3 mais J4 é um número já bastante conhecido, né? Então, ó, vou repetir aqui, 7,7 fase 0. Aqui o módulo vai dar 5, com a fase dele de 3 mais J4, com a fase de 53,13 graus. Beleza? E na hora que eu fizer essa divisão de 707 com fase 0, dividido pelo 5 com fase 53,13, nós vamos obter aqui a corrente como sendo 1,41, também conhecido como raiz de 2, né? Fase menos 53,13 graus. Isso em amperes, valor RMS. Ok? O que é que isso significa para a gente, pessoal? Isso significa a seguinte coisa, que essa corrente ela vai estar atrasada em relação à tensão. Haja vista que a tensão ela tem fase zero, então a minha tensão VG, né, a tensão da fonte, ela está na referência, já o meu fasor corrente ele está para baixo, certo? Ele está para baixo e com um ângulo aqui, θ, de menos 53,13 graus, ok? Deixa eu só colocar aqui que aqui é a nossa corrente da fonte, o I que a gente calculou, beleza? Ora, o que é que seria o fator de potência? O fator de potência, ele é o cosseno de 53,13. Até porque o cosseno ele é uma função par, tanto faz eu calcular de menos 53 como de 53, né, pessoal? Não faz diferença nenhuma. E ele vai dar 0,60, caracterizado como atrasado. Atrasado porque essa é a nomenclatura que a gente dá quando a corrente está atrasada em relação à tensão. E a gente sabe que ela é atrasada porque como a gente tem o ômega de 8 radianos por segundo no sentido anti-horário, a corrente está atrás aí
da tensão. E a gente sempre pega pelo menor ângulo, né? E não pelo maior ângulo, porque alguém poderia pensar que esse outro ângulo aqui seria o ângulo e a tensão estaria atrasada em relação à corrente, mas a gente sempre pega pelo ângulo menor. E esse ângulo menor é o ângulo de menos 53,13 graus. Bom, beleza. Até aqui, tranquilo? 0,60 é o fator de potência, que é o cosseno desse ângulo, e ele é atrasado porque a corrente está atrás da tensão. Então, por isso que é atrasado. Quando a corrente está na frente, a gente chama adiantado. Só que o problema, ele pede, e aí eu vou voltar aqui para o enunciado, ele pede que nós façamos alguma coisa para corrigir esse fator de potência para a unidade. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que, de alguma forma, aí, zerar a questão desse fator de potência. E o que é que significa ter o fator de potência da unidade? Ora, se o fator de potência é o cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente, então vamos lá. Eu quero que o fator de potência seja 1. Então, o fator de potência requerido agora nessa parte B tem que ser 1. Só que o fator de potência é o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Agora, se isso é verdade, então essa defasagem entre tensão e corrente é o arco cujo cosseno é igual a 1. Pessoal, e o arco cujo cosseno é igual a 1 é 0 grau. Ou seja, eu não quero que haja defasagem entre tensão e corrente. Eu quero que tensão e corrente estejam na mesma fase. E como é que eu vou fazer isso? Bom, agora vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Então, para a gente entender como é que a gente vai corrigir esse fator de potência, a gente tem que passar pelo conceito da potência complexa. E como é que a gente calcula a potência complexa? Bom, potência complexa é dada por esse S, é a potência aparente complexa. Ela é dada pelo produto da tensão, vezes o fasor tensão, vezes a corrente, só que o conjugado da corrente. Notem, o nosso valor de tensão é o 7,07 com fase 0. E o nosso valor de corrente foi o raiz de 2, né? 1,41. Eu vou botar 1,41 e depois a gente dá uma... com o ângulo menos 53,13 graus. Pois bem, isso é a corrente. O que é que significaria eu ter o conjugado da corrente? Eu mudo o sinal. Se ele era menos, passa a ser mais. E aí o que é que acontece, pessoal? Então, vamos lá. O que é o 7,07? 7,07 é 5 vezes raiz de 2, tá? Eu vou colocar aqui só para melhorar. E eu estou multiplicando dois números no formato polar, então eu vou multiplicar os seus módulos, 7,07 vezes 1,41, que é raiz de 2, tá? 1,41 é raiz de 2. E as fases eu vou somar, 0 grau mais 53,13, né? Entenderam por que fica mais, né? Porque é o conjugado da corrente. Bom, isso aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, vezes 5 é 10, e aqui eu tenho 53,13 graus, e a gente coloca isso aqui na unidade volt-ampere, tá? Por quê? Porque é potência aparente. Quando a gente pega esse número, 10,5313, né? Então, e coloca no formato retangular, olha que coisa interessante que vai acontecer. 5313 no formato retangular. Então, como que a gente vai escrever esse número no formato retangular? Fazendo aí os ajustes, ele vai ficar assim, ó. S igual a 6 mais J8. Isso está certo? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos ver aqui um negócio. A fonte é esse valor mesmo, né, pessoal? Sim, tá certo. Beleza. Eu pensei que tinha me confundido aqui. Já fiz tantos exercícios que... Beleza. Isso aqui é em volt-ampere.
O que é que significa? Significa o seguinte, esse número 6, que é um número real, né, nesse número complexo, isso aqui é a potência ativa, é o P, 6 watts. E esse número aqui, 8, é a potência reativa, é o Q, que é 8 volt-ampere reativo. Então, eu tenho o S, tenho o P e tenho o Q. E o que é que isso significa? Então, vamos lá. Significa que eu posso montar esse triângulo, chamado triângulo de potência, onde está sendo colocado aí para vocês, inclusive eu esqueci de colocar a letra P aqui, mas já faço isso agora, né? Onde ficam as coisas nesse negócio. E lembrem que para essa abertura, ou seja, essa defasagem aí de 53,13 graus, a gente tem aquele fator de potência de 0,6 atrasado. Bom, então vamos lá. Vamos raciocinar aqui em umas coisas. Se nós voltarmos no circuito, nesse circuito, a gente está vendo aqui que a impedância ela tem uma reatância indutiva. E é isso que faz com que a corrente esteja atrasada em relação à tensão, né? Porque o indutor ele tem essa capacidade de armazenar energia em forma de campo magnético e ele barra a alteração brusca na corrente, né? Como o capacitor faz isso para a tensão. Bom, por isso que o Q está voltado para cima, né? Ele aparece como positivo, a gente pode ver aqui, ó, como positivo, e aí ele é voltado para cima. Isso aqui é típico de um circuito indutivo. Ora, o que nós estamos querendo fazer aqui, pessoal, é pegar esse 53,13 graus e eliminá-lo. Por quê? Porque a gente viu que para termos fator de potência unitário, a defasagem entre tensão e corrente tem que ser de 0 grau. Pois bem, a gente quer acabar com isso aqui. Tem uma forma de acabar com isso, que era se a gente reduzisse essa potência reativa para 0. E, como a gente entende de vetores, a forma para fazer isso seria eu ter uma potência aqui embaixo de mesmo valor. Então, uma potência, vamos colocar assim, uma potência adicional de menos 8, né? Na verdade 8, né? VAR, só que para baixo, tá? E bom, e como é que a gente chegaria nisso? Então, na hora que essa potência se somasse com essa potência, acabou a potência reativa e o ângulo de 53 seria reduzido a 0. E o S estaria em cima do P, tá? A potência aparente seria a própria potência ativa. Tá, agora, como é que a gente calcula a reatância que vai ser responsável por isso? Primeiro que é o seguinte, se a potência reativa verde, que é a para cima, ela é caracterizada por um circuito indutivo, a potência branca, que é a A, ela tem que ser de um circuito capacitivo, tá certo? Então a reatância aí tem que ser uma reatância capacitiva, porque está para baixo para se opor àquela que veio do indutor. Beleza, como que a gente calcula isso? A gente calcula isso pela fórmula da potência. Vocês lembram quando a gente trabalhava com um circuito simplesmente resistivo, né, puramente resistivo, que para calcular a potência, e lá a gente só falava de potência ativa, obviamente, uma das equações que a gente podia usar era V2 sobre R. Lembram disso? Agora nós estamos tratando de uma potência reativa. Portanto, Q V2 sobre XC. Ok? Eu estou botando XC porque a gente sabe que tem que ser via um capacitor. Ok? Então a conta que nós vamos fazer é justamente utilizando essa equação, né? A equação Q igual a V2 sobre XC e Q sendo igual a menos 8 VAR. Então, menos 8 porque é para baixo, certo? Então, ó, menos 8 igual a V ao quadrado, lembra que V é 5 raiz de 2, é aquele 7,07. Isso aqui é ao quadrado sobre XC. Beleza. Aqui,
vamos colocar o xc para o lado de cá, 5 raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 25 vezes 2 vai dar 50, sobre menos 8. Então, vou colocar assim. Se a gente simplificar, em cima e embaixo aqui dá para simplificar por 2, né? Então o nosso xc ele vai ser menos 25 sobre 4. E é exatamente essa a resposta que o livro traz. Ou seja, dessa forma a gente está compensando ou corrigindo o fator de potência, fazendo com que, pessoal, o que aconteça a partir de agora, e se vocês quiserem por curiosidade colocar um capacitor lá que dê o que nós estamos fazendo é o seguinte, ó. Vamos lá. O que nós estamos fazendo é acrescentar aqui uma reatância que a gente sabe agora que é capacitiva, no valor de menos J25 sobre 4. Então, se der a curiosidade de vocês de refazer, quando vocês forem encontrar esse I, com certeza absoluta o I vai ter fase zero, para que corrente e tensão fiquem alinhados e sem defasagem. Beleza? Então, nesse exercício aqui, o que eu quis mostrar foi o conceito da potência complexa e a questão da correção de fator de potência. Tá bom? Valeu, um abração.